CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, a vinda do Espírito de Verdade, após a leitura, a prece e a continuidade do estudo no Livro dos Espíritos. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas da vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis joio com bom grão, as utopias, as verdades. E para terminar, ele continua: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e graças a Deus já fazemos isso em torno do Teu Evangelho, da doutrina espírita, para instruir-nos e desenvolver o amor dentro de nós, como recomendastes. Ajuda-nos então, aproximando de nós os nossos benfeitores, para melhor compreendermos a lição da manhã de hoje. Então, em nome do nosso querido irmão altivo, o diretor da nossa Casa de Amor, e dos espíritos guias desta casa, de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso Eurípides Bassanufo, o patrono deste estudo. Em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos estes estudos. Que assim seja.
Então vamos continuar na pergunta 268 do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o capítulo da escolha das provas. Até que atinja o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente que experimentar provas. O que é a prova? Eu estava bem pensando nisso, né? A gente está tanto tempo na doutrina, mas eu estava meditando, fiquei analisando a vida de umas crianças, de uns jovens, eu de fora. Falei, poxa, eles estão na prova. Porque esses jovens vão encontrar dificuldades na vida, a vida já não está sendo fácil, eles não são tão felizes assim. Por que eu vi de fora? Porque eu comparei comigo, a gente vem vivendo todos os dias, a gente não para pensar, para meditar na vida. E você precisa meditar. O planeta, por si só, é um planeta de provas. Não tem nada fácil aqui. Se você não se esforçar, você não vai a lugar nenhum. Não tem nada fácil. E as dificuldades físicas, as dificuldades morais que nós possuímos e que os outros possuem e que a gente vai se deparar. A gente vai se deparar com o egoísmo alheio, com o orgulho alheio, e nós também trazemos o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então você está sendo experimentado, você está passando por uma experiência para ver se realmente você fixou o conceito da bondade, do altruísmo em vez do egoísmo. Você vai fixando esses conceitos. A prova é isso, é para ver se você entendeu. Entendeu o quê? A lei de amor, como disse aqui na mensagem do Espírito Verdade, né? Espírita, instruí-vos. Este é o primeiro ensinamento. Então nós estamos nos instruindo aqui, estudando. Amai-vos, eis o segundo. Então a gente precisa amar um ao outro, compreender a vida e ter forças para poder amar. E amar é perdoar as ofensas, perdoar. Enquanto eu li aqui, um momento, eu li o texto todo, é um texto um pouquinho comprido, mas muito bom. Durante uns segundos eu desviei o pensamento. Eu estava lendo e meu pensamento foi no país. Falei, tantos desmandos, a gente está caminhando para uma coisa tão triste que... É o que ele falou, os homens desviaram o caminho. Falei, puxa vida, aí voltei para o texto, aí eu tive que ler tudo para compreender, que eu li sem prestar atenção um trechinho, porque eu fui ver, pensei nas dificuldades que a gente está passando, e né, se não tiver um freio, as coisas vão ficar cada vez piores, mas se tiver que ficar pior, é porque a gente precisa passar por isso. A gente precisa fixar conceitos. Provavelmente a gente já fez muita gente sofrer com os nossos desmandos. Então, se passar, se tiver que acontecer, é porque Deus permitiu. Aí você assim está cumprindo o segundo mandamento aqui, a segunda orientação do Espírito Verdade. Amai-vos. É você ser resignado diante de situações que você não pode fazer nada. Tem coisa que você não pode fazer, está errado, você está vendo que está errado, mas você não pode fazer nada. Você não pode ser conivente com o erro. Você não pode nem falar. Tem coisa que você não pode nem falar. Você viu, a coisa é grave e você não pode falar. Se você falar, você vai se comprometer. O que você vai fazer? Então a gente se resigna. Resignado, a gente vai estudando e pautando a nossa vida dentro do Evangelho, né? Dentro daquilo que a gente está aprendendo aqui. Eu estou estudando um pouquinho sobre o estoicismo. É mais ou menos isso. Tudo
Eu não sei falar sobre estoicismo, mas não é só isso. Não é só isso. Isso daí é uma parte que em comum acordo com como nós pensamos. Tá? Então tem outras coisas que eles têm um pensamento diferente, mas não vou falar sobre isso, porque sei muito pouco. Ou quase nada. Então a gente tem que realmente se resignar, né? Vai fazer o quê? A gente tem as provas individuais e as coletivas. É. A coletiva não tem, a individual você não quero mais isso, eu vou batalhar. Mas a coletiva... É bem lembrado. As provas individuais dependem de você. As coletivas você vai passar por dificuldades, depende de você não se aborrecer, né? Não enlouquecer. Mas o outro é que está fazendo, a sociedade é que está fazendo, você não pode fazer nada. Você colocou muito bem aí. Então ele perguntou, né? Até que atinja o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente que experimentar prova, passar por essas dores o tempo todo? Aí a gente está falando da prova, né? Resposta: sim, mas elas não são como entendeis. Chamai provas as tribulações materiais. Ora, o espírito que chegou a um certo grau, embora não seja perfeito, não necessita mais suportá-las. Tem sempre, porém, deveres que o ajudam a aperfeiçoar-se, e nada tem de penoso ou de penosos para ele, mesmo que seja apenas o de auxiliar a outros a se aperfeiçoarem. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, algumas dores você não precisa mais passar. Você vai se forrando dessas dores, vai passando. Um mundo feliz não é de espírito puro, mas aí os espíritos ainda têm corpos lá, ainda tem as vicissitudes da matéria, mas eles não têm as dores que a gente tem aqui. A gente não tem, eles não têm. Alguma pergunta mais? Alguma colocação? Eu fico pensando sempre, sozinho, né? Vou para casa, eu sento, fico pensando na vida, pensando no que passou, pensando o que está acontecendo e o futuro, né? O que a gente pode fazer para o nosso futuro. E sempre norteando esses pensamentos a doutrina espírita, norteando os nossos pensamentos, sempre. E você tem que pensar, você tem que raciocinar. Não pode deixar a vida levar a gente se a gente parar para pensar. 269. O espírito pode se enganar sobre a eficácia da prova que escolheu? Resposta: como é que é essa pergunta? Ele pode se enganar escolheu a prova. Ele responde: ele pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma da qual nada aproveite, como acontecerá se buscar um gênero de vida ociosa e inútil. Mas então, retornando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para reparar o tempo perdido. Então ele pode se enganar, ele pode errar, né? Escolheu coisas acima das suas forças. Aí o espírito pede para vir ali no céu e inferno, tem um espírito que era cruel, era duro, ele matou a esposa, ele matou o irmão, e ele era visto com uma faca na mão e a camisa ensanguentada. Ele estava 100 anos preso naquele lugar, lembra essa passagem? Aí o Kardec disse: ele é um dos espíritos mais violentos que a gente tem aqui, muito violento. Ele veio de um mundo inferior à Terra, deu um passo maior do que podia.
a sua natureza espere, ore por ele por 3 meses, depois chama ele de novo. 3 meses, 1 mês, acho que é 1 mês. Depois volte a evocá-lo. Olha a situação. Então o espírito, ele deu um passo maior do que podia. Errou, vai ter que recomeçar. Fala que ele veio de uma tribo do mundo inferior, enfim. Bárbaros, de bárbaros. Agora, tem gente que leva a vida, né? Não faz nada de bem, não faz nada de mal, sempre em cima do muro. Sempre o inútil, né? Não ajuda ninguém a fazer nada, não ajuda, não faz nada para ninguém. Então, quando ele desencarna, o que foi que ele progrediu? Ele, poxa, continua o mesmo. E agora? Volta e escolhe uma coisa que tem o que fazer, né? Tem espírito preguiçoso. Tem gente que não faz nada a vida toda, chega com 60 anos e ainda se aposenta. Né? Não é? Ainda ganha o dinheirinho do governo aí, a sociedade ainda está pagando para ele. A sociedade ajudou a vida inteira, ele foi no hospital, a gente paga imposto para o hospital estar ali, ele conseguiu remédio gratuito, quando ele não busca uma obra social qualquer para o seu sustento, e depois ainda se aposenta ainda. Cai na conta aqui, e aí? Você vai ter que prestar contas à tua consciência. Vai chegar no mundo espiritual, puxa, vai lembrar, pois estou exatamente no mesmo lugar. Fiquei 70 anos lá na Terra, perdi 70 anos. Aí vai reencontrar outras pessoas que é da família espiritual, que deu um gás, caminhou. Ele, putz, você já está bem, né? Aí vai pedir para voltar. Imagine se eu dissesse assim: olha, eu me aposentei cedo, com 48 anos, 49. Mas a tua profissão permite. A minha profissão permitia. Então já se vão aí, ó, vamos botar 50 anos para arredondar a conta. 14 anos que eu estou em casa. Foram 30 de serviço. Agora imagine se eu não, estou aposentado, a lei permite, eu não vou fazer mais nada para ninguém, eu vou pescar, vou ver televisão, não, ó, já pago o meu imposto, desconta ali, não tem compromisso, não tenho obrigação de fazer nada, de ajudar ninguém. Diante da lei dos homens, eu não estou errado não, eu cumpri. Mas isso é moral? Nem tudo que é legal é moral. Cheio de saúde, cheio de força, vai ficar jogando baralho na esquina, pô. Jogando dama naquelas mesinhas de... Não dá. Estou jogando dama. Tudo bem, mas bota a comida dentro de casa, eu tenho aqui meu dinheiro, estou vivendo a minha vida, não devo nada para ninguém. O que eu estou fazendo de errado? Jogar dama é errado? Perante a sociedade Entenderam? É isso aí. Aí você perde tempo. Perde tempo. Você passou num concurso público, mas quem sustenta o funcionário público não é o povo, não são os impostos? Tudo bem, você estudou, você se esforçou, passou, mas você tem que dar um retorno à sociedade. Precisa. 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira, de preferência outra? Isso aí já tem bem na cabeça, né? Resposta: parece-me que podeis vós mesmos responder a esta pergunta. Os espíritos também não davam mole para Kardec, né? Você já sabe disso, pô. Está me perguntando aqui de novo por quê? Eles fizeram questão de colocar aqui. Quando você pega ali o Obras Póstumas, a gente está estudando aqui essa passagem de Kardec, pô, muito boa aquela carta, eu reli todinha ali, ontem. Ele foi com as mesmas perguntas a 10 médiuns diferentes.
Vai ver que foi um desses espíritos aqui em outro médium, né? Pô, de novo, você vê lá a perspicácia dele, a análise que ele fazia e depois que ele tirava a conclusão. Ele experimentava, analisava e só depois concluía. E ele diz, fazia isso desde os meus 16, 17 anos. Como Hippolyte Léon Denisard, ele já fazia isso, o que ele fez com Allan Kardec. Parece-me que podeis vós mesmos responder a esta pergunta. Não será a consequência de tudo que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado numa existência anterior? Não é? Fora o que você se prepara no mundo espiritual. Então você traz a experiência de vidas passadas, de estudos no mundo espiritual, para você seguir. 271, está entendendo, Selma? Então, Selma, você, como todos nós, mas vou falar você, para você entender bem, você é um espírito que está nesse corpo. Você não é esse corpo. Esse corpo vai morrer. Morrer. Quando, como, não sabemos. Mas quando o seu corpo morrer, você vai sair do corpo, você vai ver que você não é o corpo. Você vai dizer, estou aqui, eu sou um espírito. E você volta, retorna à pátria espiritual, ao mundo espiritual. Isso já aconteceu outras vezes. Você já morreu muitas vezes e nasceu aí nesse corpo que você está aí. Quando essa vida acabar, você retorna à pátria espiritual. Aí quando você retornar à pátria espiritual, você vai fazer um balanço da sua vida. O que foi que você se comprometeu a fazer nesta existência, como espírito? E você vai analisar e vai ver onde acertou e aonde errou. E você vai tirar suas conclusões, se você cumpriu, ou se você perdeu tempo, ou se você desviou a tua vida daquilo que você se comprometeu com o teu anjo da guarda, com Jesus e com Deus nosso Pai. É isso que a gente está estudando aqui agora. Eu sou um espírito, eu não sou corpo, eu estou no corpo. E eu preciso aproveitar a minha vida fazendo o bem, ajudando as pessoas. Entendeu? Dois, 7:1 agora, né? No estado errante, o que é o estado errante? O estado que a gente se encontra no mundo espiritual. Então, todo espírito errante é um espírito que está na erraticidade. É espírito que tem que reencarnar, não é espírito que erra. Então, no estado errante, estudando o espírito as diversas condições em que poderá progredir, como pensa poder fazê-lo, nascendo, por exemplo, entre povos canibais? Olha que pergunta. Selma, você vai pedir para nascer entre canibal? Não. Ninguém vai. Você vai pedir para nascer entre canibal? Não vai. Vou virar comida dos outros, pô. Peraí. O que é que eu vou aprender lá? O que eu tenho para aprender entre canibal? Nem para ensinar. Se eu for ensinar lá, eles vão ficar com raiva de mim e vão botar na caldeira. Não tem nada a ver. Olha a resposta que os espíritos dão. Ó. Não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Vai sair canibal com canibal, um vai comer o outro. Não é espírito superior que vai nascer lá. Não tem nem como você levar lá determinado progresso para eles. Eles não vão entender.
Não é? Bem clara a resposta dele. E o nosso raciocínio, a nossa lógica leva a essa aqui, essa resposta. As respostas são sempre lógicas. Ó, sabemos que nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Olha o que ele falou aqui, tem mundos inferiores à Terra. É um mundo desse que esses espíritos aí estão sendo levados. Né? O que é um antropófago? O que é antropófago? Não, aí é canibal, não é? O que significa antropófago? Ou aquele que se alimenta de carne humana, é isso mesmo. Então, olha só, sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala. Então, não é porque o cara come carne humana que ele está no último grau. Existe espírito mais atrasado ainda, ó. Na escala que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não tem analogia na Terra. É tanta ferocidade, é tanta brutalidade que não tem analogia na Terra, não dá para falar aqui. Então são esses espíritos que acabaram de sair da animalidade. Vive muito mais a vida animal do que a vida humana. Caramba, já pensou você ter que nascer lá? São praticamente homens da caverna. Por aí, né? Primitivos, né? É, por aí, é isso aí. Né? Quando acabar essa nota, eu vou fazer uma pergunta que me veio aqui na cabeça. Pode fazer. Então, tem um filme contando uma história real. É o seguinte, um time, acho que era de futebol, eles sobrevoando a Cordilheira dos Andes, o avião caiu. Morreram algumas pessoas, ficaram meses, né, sendo procurados. Não tinham alimentos. Algumas pessoas que morreram, infelizmente, viraram alimento deles, né? Assim, como ficaram esses espíritos que se alimentaram da carne humana? Ó, isso aí é de um livro, Sobrevivente dos Andes. Tá. Ficaram lá sem comida, não tinha nada, alguns morreram de fome, outros morreram lá pelo acidente, e eles passaram lá, né, a comer lá um pedacinho do outro que estava morto. Olha, ali era uma necessidade para sobreviver. Eles não estavam comendo porque queriam comer, porque gostavam, devia comer até com muito, né, muita cerimônia. Eu não vi o filme, também não li o livro, mas soube da situação. Eles não vão ser condenados por isso, até porque o defunto já estava lá. Eles não mataram para comer, eles comeram que já estava morto. E outra coisa, não dá para a gente julgar, não. Você sentir fome, você sentir sede, é algo que só quem está naquela situação é que sabe o que está sentindo. Então, se eles optaram por isso para não morrer, para ter um pouquinho de proteína, e era tudo gelo, a carne estava conservada, já estavam mortos mesmo, né? É arrepiante para a gente, porque a gente não estava na situação. Isso aí valeria como lei de conservação, no caso, né? Porque eles estão tentando sobreviver. Mas não tem como a gente julgar, né, essa situação, não tem. Aí imagina você está lá, eu não sei que pessoas estavam lá, mas você está com teu filho ali, pequeno, está vendo ele morrer de fome. Está lá, o Marquinhos já está morto mesmo. Então, é um pedaço dele lá, fazer um churrasquinho ali da... Aí não vai ligar não, ele não vai ligar não. Corta lá um pedacinho dele, faz uma sopinha, né? Aí continua aqui, ó. Então, sabemos que nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia com a Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores
aos mais inferiores do nosso mundo. E vir entre os nossos selvagens representa para eles um progresso, como o seria para nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Por exemplo, você já virou açougueiro? Hoje quase não tem mais açougue, né? Antigamente é muito açougue, desossando boi. Aquelas faquinhas, tinha uma faca até meio como... Aquilo para ele ali, eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, dava até arrepio. Mas para ele é normal, para ele é um avanço. Hoje ele está destrinchando um boi, um porco. E antes, o que ele fazia? Né? E era sempre uns caras meio bruto, né? Ali, bem ignorante mesmo, que trabalhava com aquilo ali. Então você trabalha... Hoje a máquina que faz, você fica impressionado, fica mais horrorizado. Crueldade do homem, né? Sim. Quando o boi está de cabeça para baixo, é uma máquina que agarra. Ah, não, Martinho, vamos embora. Tudo bem, então... nós vamos falando aqui dos seres que estão progredindo, não falar das coisas ruins que eu não quero saber. Então, naquela profissão ali, desossando, não é uma profissão para mim, eu jamais faria aquilo, não dá para mim, né? Acredito que para vocês também, mas para ele já foi um grande avanço. Olha, teve lá em Guaranhuns, lá em Pernambuco, pegaram uns camaradas lá, no dia eu estava vendo, e o freezer estava cheio de gente lá, picadinho, faziam um pastel. Fazia pastel do Marquinhos. Ia lá comer. Comida. Aí pegaram um homem, uma mulher, um chamava lá para casa, o outro igual mata porco ou um bicho qualquer e pronto. Agora você vê, que espírito é esse? Um espírito selvagem. É um espírito selvagem. E esse espírito, ele quis dar um passo maior do que ele podia na nossa sociedade. Se ele tivesse lá entre os índios, ele estava muito bem, já era um passo adiante. É o que ele está dizendo. Eu tive em tribos, eu já falei para vocês. Os índios tranquilo, pô. Estavam estacionados ali, mas tudo tranquilo. Calmo, conversavam, o jeito deles, a cultura deles. E a gente via, analisava, mas a cultura deles. É o que Kardec falou. Esse espírito reencarnar num grupo desse já é um passo. Porque existe ferocidade, brutalidade que não tem analogia na Terra. Você imagina como não seja. Para nós já é difícil ir para um lugar desse, aqui na Amazônia, por exemplo. Fala. Mas um espírito como nós, por exemplo, não reencarnaria lá. Não. Para nós seria um retrocesso. Sim. É o que nós já vimos aqui. Sim. Mas esses que escolhem, esses brutos, né, que você falou, que vêm e ainda são muito selvagens, de alguma forma eles vão aprender. Por que Deus permitiu? Alguma coisa. Alguma coisa eles vão, né? Vão aprender. Alguma coisa. Não depende deles a escolha de ir para lá ou para cá. Isso aí tem seres evoluídos que são... Ele está falando disso aqui agora. Ó. Ele vai falar disso aí agora. Ó, se não visam maior elevação, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito só pode progredir gradualmente. Ele não pode transpor de um salto a distância que separa da barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que corresponde verdadeiramente à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem todos os dias no último estágio da degradação, se não tivesse os meios de alcançar a superioridade? Porque Deus os deserdaria dos favores concedidos aos outros homens. Olha a pergunta que vem agora.
poderiam nascer entre nossos povos civilizados espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo? Essa é a tua resposta aí, ó. Sim, há os que se extraviam por quererem subir muito alto, mas então ficam deslocados entre vós, porque possuem costumes e instintos que não combinam com os vossos. Estes seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade na civilização. Retornarem ao meio dos canibais não será um rebaixamento. Eles apenas retornarão ao lugar que lhes é próprio e talvez ainda ganhem com isso. Na verdade, essa encarnação para eles é nula, eles não aprenderam nada. A gente não viu anteriormente ali que o espírito fica estacionado? Não faz nada para ninguém. Ele pede uma reencarnação que não teve progresso. Aí o que acontece? Ele vai pedir para reencarnar de novo. Aí um espírito desse quis dar um passo maior do que a perna, quis vir para cá e insistiu deixar. Agora, serviu para quem foi vítima dele. Serviu para quem foi vítima dele. Para ele, como ele disse aqui, tem instintos, ó, o que o Kardec colocou, isso foi na observação do Kardec. Ó, ali a resposta dos espíritos, eles ficam deslocados entre vós, porque possuem costumes e instintos que não combinam com o vosso. Poxa, a moça aqui, não vou dizer o nome dela, contou, ela veio lá do mato, que o avô dela casou com uma índia. Pegou a índia lá no mato, lá nas Minas Gerais, e casou com ela na marra lá, aprendeu, acabou casando. Aí uma moça deixou uma criancinha lá, recém-nascida, para fazer alguma coisa. Chegou em casa, ela estava comendo lá a criança, o cérebro da criança. Poxa. Ah, ela cometeu um crime, ela fez aquilo, ela não vai nem entender. Vai nem entender. O quê? Tem costumes, ele tem costumes e instintos, costume e instinto, que não combina com os vossos. E foi aqui, viu? Não tem muito tempo, não. Conversa lá com a moça lá, que vocês sabem quem é. Conversa, pergunta para ela, que ela vai dizer. Então, estava no mato, estava solta, pegaram lá, caçou, caçou um animal, gostou, achou bonita. A pessoa tem um corpo bonito, né? Achou a índia bonita, levou para casa, bichinho feroz. Tem umas culturas que eu vi há muito tempo atrás na internet, que eles acreditam que o cérebro do macaquinho é alguma coisa superior, tipo espiritual. Alguns, os canibais comiam, você viu o cérebro do outro? Tem aqui essas questões lá. Pensando que ia pegar a inteligência do outro. As coisas absurdas. Ignorância. Tá vendo? Fala de coisa boa aqui. Vamos mudar de assunto, Kardec? Vamos embora. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Resposta: sim, mas isso depende do gênero de expiação. Um senhor que teria sido rude com seus escravos poderá tornar-se escravo, por sua vez, e sofrer os maus tratos que tenham feito os outros suportarem. Aquele que numa determinada época tenha comandado pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que curvavam a sua vontade. É uma expiação, se tiver abusado de seu poder, e Deus pode impor-lhe isto. Um bom espírito pode também escolher uma existência influente entre esses povos para fazê-los progredir, e neste caso trata-se de uma missão. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, que a gente vai parar aqui. A Dona Ivone, ali no Recordações da Mediunidade, ou naquele livro
O Invisível, não é No Invisível, é de Leon Denis. O da Dona Ivone é Devassando o Invisível. Mas eu acho que é o segundo mesmo, Devassando o Invisível. Enfim, um dos dois. Ela fala de um espírito, de um índio que a protegia. O nome dele, lembra do nome dele? Peri, era o nome do índio. E o índio ajudou muito ela, protegia ela. Aí ela coloca que sabia muito pouco sobre ele. Ele falava pouco. Ele foi um cacique. Ele foi cacique da tribo dos Tamoios. Ele foi cacique da tribo dos Tamoios. Mas era um índio muito inteligente. É o pouco que ele falou, o pouco que eu sei dele, que ele habitava ele fazia parte de um grupo lá que fez muita guerra. Era um guerreiro, era um chefe guerreiro. Um chefe guerreiro, falou lá da região, é lá para o Oriente. E por causa das atrocidades dele, por causa do que ele fez, e muito se arrepender, ele pediu para vir nascer numa tribo aqui no Brasil, para ter uma identidade obscura. Ninguém sabe dele. E ele veio. Aí você vê, era um chefe guerreiro, foi ser cacique. Já trazia aquilo nele, aquele sentimento guerreiro. E ali ele teve o seu progresso. Ajudou, com certeza com a sua inteligência, o progresso daqueles outros, e ajudava ali muito a Dona Ivone. É um caso que a gente tem real. Tem que relembrar lá, ler para relembrar o caso. A ligação dele com ela, né? Hã? Interessante, eu não sabia disso. O que será a ligação dele com ela? Ela fala ali, ela fala que tinha muitos escravos. Ela fala assim, muitos espíritos simples me ajudavam por causa das reuniões de desobsessão. Não me lembro bem o caso dele, se foi esse. Espíritos que ela socorria, que ela ajudava e ficavam gratos a ela. E aí falou assim, olha, me tiraram de muitas ciladas. Ela mesma uma vez saiu do corpo, ela conta ali que ela saiu do corpo, se desdobrou, aí estava voando, vindo, rindo. Aí começou a pensar nas coisas materiais ali embaixo, observar e vai dando um peso. Isso já aconteceu comigo também, já tive essa experiência de achar muito, começar a rir, achar muito legal e descer, eu não, fui pro chão. Falei, putz, aí acordei e o lugar não podia ficar no chão. Então ela conta isso. Quando ela contou, me lembro bem, porque já passou comigo. Aí ela foi pro chão, mas ela estava num lugar que ela não conhecia. E ela ficou perdida, ela não sabia para onde ir. Aí ele que apareceu, minha menina, o que você está fazendo aqui? Esse lugar é muito perigoso. Você não pode ficar aqui, você não pode vir para cá sozinha. Aí a pegou e trouxe de volta para o corpo. Ela não sabia o que fazer, ela não sabia voltar. Ela não sabia voltar nem para o corpo. Aí ficou lá. Agora imagine você como espírito, você sai, né, não avisa o guia, vai para qualquer lugar. Mas ele estava de olho nela, né? Foi atrás para salvar. Ela conta, devo a ele ali, ele me salvou. Aí é quando ela começa a falar do Peri, quem foi o Peri. O pouco que ela sabia dele. Era um chefe guerreiro lá do Oriente, daqueles lados lá. Participou de muitas guerras. E, envergonhado, pediu para vir exatamente como está aqui nessa questão. Perguntas? Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Jesus, por nos atender, pois tivemos os minutos de paz, de enlevo no estudo que fizemos. Agradecemos a inspiração, a proteção dos guias da nossa casa, daqueles que evocamos no início dos nossos trabalhos. Ajuda-nos com estes entendimentos a não julgar o nosso irmão,
a não tecer comentários menos dignos de atitudes que eles cometam, porventura, venham a cometer. Porque sabemos que poderemos ter cometido coisas iguais ou piores. Esquecemos do nosso passado e essa grande dádiva nos proporciona um progresso incalculável se soubermos dirigir as nossas vidas. Por isso te pedimos, Jesus, que através dos nossos guias nos dirija, nos oriente, não nos deixes nos perder mais. Em nome desses irmãos queridos, do altivo, da direção da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.